Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Reforma da Previdência, corte de ministérios, redução de cargos comissionados e teto para os gastos públicos. Essas foram algumas das primeiras propostas anunciadas pelo governo do presidente em exercício, Michel Temer. Para discutir essas medidas, o Brasil em Debate convidou os deputados Valderney Avelino, do Amazonas, líder do Democratas, e Daniel Almeida, da Bahia, líder do PCdoB. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. Eu gostaria de iniciar essa conversa perguntando ao deputado Daniel Almeida, que é de um dos partidos que faz parte, né, da base do governo da presidente Dilma Rousseff, afastada no momento. A própria presidente Dilma Rousseff, na abertura do ano legislativo, defendeu uma reforma da Previdência, apresentando números que projetam que em 2050 nós teremos mais cidadãos idosos, né, aposentados, do que na população economicamente ativa, sustentando o sistema previdenciário. E também propôs redução de cargos comissionados, uma redução de gastos do governo. Agora que os senhores vão estar na oposição ao governo do presidente em exercício, qual vai ser a posição dos senhores aqui no Congresso? Olha, a presidenta Dilma não só propôs, como nós conseguimos produzir ajustes que considero necessários e suficientes na Previdência. Estabeleceu lá uma legislação que traz o fator 85-95, a somatória de 85 anos de tempo de contribuição e de idade para mulheres e 95 para homens. E fez uma regra de transição que pode chegar aos 95-100, né? No início, em 2019. Né? Portanto, está estabelecido um critério claro, definido para a Previdência que consideramos absolutamente suficiente. Em relação às modificações na estrutura do governo, também se produziu ajustes na sugestão feita pela presidenta Dilma. Cortou cargos comissionados e reduziu o número de ministérios. Mas os ministérios e a ação de governo, ela tem que ser compatível com o projeto e os objetivos que o governo tem para com a sociedade. Não achamos que seria necessário cortar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, os ministérios da área social, direitos humanos, da mulher, do negro, porque essas ações, essas políticas públicas são fundamentais para diminuir a desigualdade. E esse é o perfil do nosso projeto, de cuidar mais de quem mais precisa. Você acha que fundi-los, colocar as atribuições, porque elas passaram as atribuições para o Ministério da Justiça, que se transformou em Justiça e Cidadania. Com isso, as ações vão deixar de existir? Sem dúvida nenhuma, significa um desprestígio, um tratamento em menor nível dessas ações, que são fundamentais. Se existem políticas públicas, a sociedade brasileira reclama há muito tempo e que vinham tendo oportunidade de ter acesso a elas nesses últimos anos, são exatamente para estas áreas. Não justifica, portanto, a diminuição. Do ponto de vista dos números, isso tem apenas um simbolismo, não tem uma economia substancial. Na verdade, o que se quer é dar identidade a um novo projeto de governo no nosso país. O governo do presidente interino, do presidente Temer, é um governo que nasce com muitos problemas. A mácula da ilegitimidade, a marca de ser um governo com o conteúdo de condução do Cunha. O Temer recebeu um presente do Cunha, que conduziu todo esse processo, né? A marca de um governo elitista, né? Com um perfil de homens brancos e ricos. Né? Não tem mulheres, não tem negros nesse governo, e para uma agenda de 30 anos atrás. A agenda de cortes na área social, de limites no SUS, de limites e cobrança de universidades públicas, é uma agressão à nossa Constituição, que a educação diz que a educação é um direito de todo cidadão e dever do Estado,
diz que o SUS é um sistema universal e a saúde é também um dever do Estado, e o governo começa exatamente agredindo, atacando e diminuindo o papel dessas políticas públicas. Obrigada, deputado Daniel Almeida. Deputado Paulo Avelino, Democratas faz parte desse governo que está agora em exercício, o governo do presidente Michel Temer. Como é que o senhor avalia todas essas críticas feitas pelo deputado Daniel Almeida? O que é bom da democracia, Fabiana, e eu quero aqui cumprimentar a todos que nos ouvem, que nos assistem, é que as opiniões, elas podem ser emitidas, quer concordemos ou não, e possamos discuti-las. Eu tenho apreço pelo deputado Daniel Almeida, obviamente, tenho muitos reparos ao discurso dele e dos que seguem esse discurso. Mesmo porque são essas ações que levaram o Brasil ao desastre que nós temos aqui hoje. A irresponsabilidade do governo do PT, onde o PCdoB é o aliado mais fiel inclusive do que o próprio PT, levaram ao desastre que o Brasil vive hoje. Nós estamos aí convivendo com mais de 11 milhões de brasileiros, pais de famílias desempregados, à custa da irresponsabilidade de um governo. Nós estamos aí com um rombo que deve chegar, neste ano de 2016, no orçamento, a 140 bilhões de reais, fruto de um governo perdulário, de um governo que recebeu do ex-presidente Lula, do mesmo PT, uma dívida pública na ordem de 53% e está chegando essa dívida pública hoje a quase 70% do PIB. Isso motivou a que o Brasil fosse caindo, recebendo downgrades nas agências de riscos internacionais, o que dificulta cada vez mais os investimentos para nós trazermos de volta a população que está desempregada e, enfim, é óbvio que programas sociais precisam ser implementados, sobretudo num país com as desigualdades do Brasil. Mas não tem nenhum programa melhor do que termos um gasto equilibrado, onde o orçamento caiba no tamanho do Estado, porque o que o PCdoB, o PT, eles entendem do Estado? Que o Estado pode tudo, que os recursos do Estado são infinitos. Ou seja, quando está faltando dinheiro, mete a mão no bolso do contribuinte para arrecadar mais, ou emite título da dívida pública, aí chega o desastre que nós chegamos. Esta é a concepção de governo deles. Claro que tem que enxugar a máquina, é óbvio que tem que reduzir custos. E reduzir custos significa cortar ministérios, sim. Significa cortar gastos com despesas de funcionários comissionados que aparelham a máquina pública, ou seja, pessoas que estão nos partidos e que ficam recebendo salários dos brasileiros que não tem nada a ver com o partido, que não comungam das ideias do partido. Então, é preciso sim fazer gasto. Agora, precisamos dar prioridade para programas que nós entendemos que são essenciais. Programas como Bolsa Família, há que se fazer um raio-x no programa Bolsa Família, mas há que garantir para essas pessoas o direito de receber um dinheirinho, esse dinheiro. Há os programas na área da educação, como o FIES, que o PT criou e acabou, porque não tem dinheiro. O Pronatec, que o governo do PT criou e acabou. O Ciência Sem Fronteira, que acabou, que criou e acabou. Isso é governo? Isso, para mim, significa desgoverno. Obrigada, deputado Paulo Avelino. Deputado Daniel Almeida, uma coisa que ficou clara nesse início, nessa transição um pouco turbulenta, foi a tentativa do governo em exercício mapear
os gastos até agora para tentar mostrar que a redução de investimentos, principalmente nos programas sociais, já vinha sendo feita justamente pela redução na arrecadação de recursos, né, de impostos, então que não estaria sendo feito um corte no momento atual, e sim que esse corte, esse contingenciamento já teria sido feito, tanto em 2015 como agora em 2016. Isso nos esvaziaria um pouco esse discurso agora do governo da presidente Dilma Rousseff? Olha, o meu colega Alderney, que eu tenho muito respeito pelas opiniões que defende e defendo o direito dele mantê-las, né? Mas é importante a gente comparar. Ele falou aqui de muitos desempregados hoje. O DEM foi governo desde sempre, desde que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. E teve participando do governo de Fernando Henrique, o número de desemprego era muito maior, a dívida do Brasil era muito maior, o Brasil vivia pendurado no FMI, não tinha capacidade de investimento, a máquina estava completamente inchada, não por contratação a partir de concurso público, mas por terceirização. Era um monte de penduricalhos que existiam na máquina pública, uma máquina muito pesada, e não dava conta de cuidar de segurança, saúde, nada disso, nem de políticas sociais, absolutamente nada. Nesses últimos anos, diminuímos o número dos desempregados e recuperou-se o papel e a função do Estado brasileiro para cumprir sua missão de ser coordenador e indutor de políticas sociais e de investimentos. Nunca se investiu tanto no agronegócio como nesses últimos anos, a partir da capacidade que os bancos públicos passaram a ter e também as instituições privadas, o sistema financeiro brasileiro, para investir. Nunca se investiu tanto na agricultura familiar nos últimos anos, né? O BNDES transformou-se não num instrumento de estímulo à privatização, que foi abrir mão de ativos estratégicos para o país, que o governo do DEM e do PSDB fez, mas fortalecer empresas nacionais, garantir conteúdo nacional na Petrobras, na área da siderurgia, na área da indústria naval. O BNDES recuperou a sua capacidade, transformou num dos principais bancos de investimento do mundo. Na própria Petrobras, que no tempo dele estava completamente sucateada, ela recuperou seu planejamento estratégico. Tem corrupção, tem problema, vamos combater os problemas, não é? Mas a empresa ela passou a ser uma empresa estratégica, uma empresa de energia, uma empresa com atividade diversificada, estimulou a indústria naval brasileira, a indústria petroquímica brasileira. Portanto, em todas as áreas existiu um esforço do governo de cumprir o papel de ser coordenador de uma política de desenvolvimento e priorizando as chamadas políticas sociais. E houve corte de gastos, mas o corte de gastos tem que ser compatível com as demandas da sociedade. Nós não podemos deixar de oferecer saúde, educação, segurança e as chamadas políticas sociais. Qual o valor que tem um programa como Minha Casa Minha Vida? Para a indução da economia e para dar acesso à nossa população a uma moradia. Isso tem um papel fundamental, estratégico, e tem que ter estrutura pública capaz de oferecer esses serviços, né? Ninguém deseja pagar tributo. Imposto chama imposto porque é uma imposição. É uma imposição, não é? Não é uma doação. Não é uma doação. E é desejável que paguemos a menor taxa possível. O debate não é se ela é alta ou se é baixa. É se é necessária, se a sociedade se beneficia disso, qual a eficiência que tem na utilização desses tributos. A carga tributária, e sim o retorno que a população vê. Que a população vê dessa carga tributária. E eu quero, inclusive, e eu quero desafiar, inclusive, né, o atual governo a fazer a redução da carga tributária. Quero fazer o desafio e deixar aqui, porque eu já estou ouvindo gente que ontem usava o microfone para dizer que jamais
defenderia a elevação de tributo e essas pessoas estão falando agora que pode ser que seja necessário. Deputado Paulderney, eu vou passar então esse desafio para o senhor, mas dentro de alguns instantes, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Hoje discutindo a política econômica do governo do presidente em exercício Michel Temer. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Paulderney Avelino, do Amazonas, líder do Democratas, e Daniel Almeida, da Bahia, líder do PCdoB. Deputado Paulderney Avelino, então, passo para o senhor o desafio feito pelo deputado Daniel Almeida de como conduzir essa política econômica agora, como lidar com esse déficit que a revisão encaminhada pelo governo Dilma era de 96,7 bilhões de reais, mas como o senhor falou, agora já se estima 140 bilhões. Isso se não, pode ser até mais se os fundos de pensão, se as contas das estatais, Eletrobras, tudo, se isso for incluído, pode até ultrapassar. Um termo que o PT usava muito, Lula e os petistas, de um modo geral, e aí eu falo dos agregados dos petistas, como o PCdoB, Partido Comunista. É melhor falar assim, porque ninguém sabe o que é PCdoB. Sobre a herança maldita. A herança maldita o PT está deixando para o Brasil. Lamentavelmente, essa que é a verdade. E a história mostra, e a gente tem que visitar a história, o ministro da propaganda do Hitler, Goebbels, ele dizia que uma mentira afirmada várias vezes se torna verdade. Esse é o mote e que os petistas, comunistas e os outros usam no nosso país, estão usando agora. Mas qual é a mentira? Eu não consegui identificar as vantagens que o deputado Daniel Almeida falou em relação à Petrobras. Eu não consegui identificar, ele falou em fazer a substituição, fazer um produto, encomendar navios. Você sabia? Eu posso enumerar todas essas vantagens. Você sabia que os navios fabricados no Brasil pela essa SET, que é uma empresa que foi criada e que a corrupção está generalizada. Tem no Rio Grande do Sul, tem na Bahia, tem em Pernambuco. O preço em dólar é 2 vezes mais caro do que se comprasse no exterior. Qual é a vantagem disso? Gerar emprego no Brasil, desenvolver tecnologia no Brasil. Mais de 2 vezes. Essa é a diferença. Pagar mais de 2 vezes por o preço de um navio. Ou seja, não há viabilidade. Quebraram a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que a todos nós causava orgulho. Hoje é uma empresa praticamente falida, vai ter que ter aporte, se quiser sobreviver, do Tesouro Nacional, porque 500 bilhões de reais de dívida, um buraco de 500 bilhões, a maior dívida que uma empresa tem no mundo inteiro, empresa de petróleo. O que fizeram com essa empresa? Qual é a vantagem, meu Deus do céu? Quebraram a Petrobras, não foi só com as encomendas direcionadas, foi segurando o preço do combustível, foi comprando refinarias como essa de Pasadena, que venderiam aquele entulho de ferro velho por 40 milhões de dólares, e o Brasil pagou 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Isso é um crime que fizeram com o nosso país. Isso é um crime o que esse governo fez com o nosso país. E era a presidente afastada, Dilma Rousseff, que estava na presidência do Conselho da Petrobras quando isso aconteceu. E quando outras refinarias foram compradas, uma no Japão que não funciona, que também teve que ser fechada, uma na Argentina. Meu Deus do céu, que país é esse que o deputado Daniel Almeida fala? Não, certamente não é aqui. O governo do PT quebrou o Brasil. Agora, fora o rombo nas estatais, e aí ainda não estamos falando dos fundos de pensão. Vou dizer aqui do BNDES. O BNDES
que era um banco saudável, um banco que tinha um direcionamento para tanto emprestar para empresas pequenas como para as empresas grandes, de grande porte, de médio porte. 500 bilhões de reais foram transferidos para o BNDES de 2009 até 2014. E por que parou em 2014? Porque quando o Levi assumiu a presidência, que foi convidado, Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda, disse que tinha que parar de financiar o BNDES com dinheiro do Tesouro, com recursos do Tesouro. E aí, para ele ir, ele colocou essa condição. E aí, a presidente Dilma concordou. Aí, a partir de dezembro de 2014, não houve mais repasse. Mas repassaram 500 bilhões de reais para o BNDES. Sabe quem é o maior beneficiário desses 500 bilhões, dona Fabiana? Deputado Daniel Almeida. A Odebrecht. A Odebrecht, que fez obras no exterior, que esses 30 bilhões de reais foram para o exterior, ou seja, como se fosse beneficiar a uma exportação. E a nossa Embraer, que é uma empresa sabidamente eficiente, é uma empresa que tem recursos do BNDES, recebeu 6 bilhões de reais. 6 bilhões, uma empresa que efetivamente exporta. E a Andrade Gutierrez, todo mundo sabe por que recebeu dinheiro para fazer porto lá em Cuba, fazer estrada não sei aonde, no Equador, na Venezuela, na África. Andrade Gutierrez, enfim, utilizaram o dinheiro do povo brasileiro para fazer esse escracho que fizeram e que é de conhecimento público e que está levando, primeiro, a cúpula do PT, a cadeia, ao cárcere em Curitiba, na Papuda, em Brasília, e outros estão a caminho. Para concluir, deputado, portanto, vou passar para o Daniel Almeida. Vou concluir deputado dizendo Daniel o Almeida. seguinte, lamentavelmente, o governo do PT, do PCdoB, envergonha a todos nós brasileiros. Obrigada, deputado Paulo Avelino. Deputado Daniel Almeida, quando se fala muito nas reservas internacionais. Agora, as reservas em dólar que o Brasil tem são o lastro para se resgatar os títulos internos, da dívida interna, inclusive. Se fala hoje, inclusive, até para usar essas reservas em investimento. Foi discutido e o medo de se fazer isso é que se esses títulos internacionais forem vendidos e o dinheiro não for usado para resgatar os títulos da dívida interna, o endividamento aumentaria ainda mais internamente. Como é que o senhor vê essa crítica que o deputado Paulo Dernet fala sobre o uso de recursos do BNDES e, inclusive, o risco de que esses recursos não retornem, porque várias das empresas da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, podem entrar em recuperação judicial? Como é que o senhor vê toda essa situação? Porque elas estão envolvidas, eu digo, na Lava Jato. Olha, me assusta um pouco as teses, as ideias que o meu colega Paulo Dernet expressa, com a responsabilidade que eles têm, pelo menos pelos próximos 6 meses, e espero que seja antes disso que o governo do Temer se encerre, mas na responsabilidade de governar expressa esse tipo de opinião. Primeiro, o Brasil encontra-se numa dificuldade econômica que tem repercussão a partir da dificuldade internacional. Todos os países em desenvolvimento vivenciam uma situação de dificuldade econômica, os BRICS principalmente, a Rússia, a China, a Índia, a desaceleração que a Índia que a China vivencia hoje, a Índia também, a África, enfim, isso é evidente. Essas economias emergentes sofreram um impacto maior. As commodities todas perderam valor no mercado internacional. A Petrobras sofre muito mais em função da queda do petróleo do que de outros fatores. Em nome do combate à corrupção, os setores que tentaram envolver a Petrobras ou apresentar a Petrobras como apenas uma empresa que está envolvida em corrupção, acaba maculando a sua imagem e prejudicando o seu desenvolvimento. Mas
o resultado que ela apresenta é muito em função do preço do petróleo, como a Vale também vivencia uma situação semelhante. Teve uma queda enorme, um prejuízo grande. E está na iniciativa privada que eles apresentam como coisa eficiente, imune a oscilações de mercado. É evidente que o Brasil, portanto, sofre impacto dessa crise econômica, mas tem a chamada macroeconomia, os fundamentos principais da economia, muito sólidos, muito melhores do que no período que o DEM e o PSDB governava. As reservas, a capacidade de investimento, de diversificação de mercados, de exportação, né, ampliou enormemente, né? Eu fico assustado quando eu ouço gente dizer assim, olha, qual a vantagem que a gente tem em produzir coisas no Brasil, se a gente pode comprar lá fora? Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que foi superado na economia desde sempre. Todas as nações que se desenvolveram tiveram planos de desenvolvimento local, uma política própria. A China, que é o grande modelo, adota uma legislação, uma política própria, com financiamento, com desenvolvimento de tecnologia, com expansão de mercado, que o Brasil está buscando fazer em setores estratégicos, como é o setor de petróleo. A Petrobras, nesse período... Mas em vários outros setores nós sofremos uma desindustrialização, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive setores que foram privatizados lá no governo do DEM e do PSDB como setor siderúrgico, né? E ao privatizar, cessou a capacidade de se renovar tecnologicamente. A Petrobras não, que ficou estatal, ela se renovou, ela foi capaz de descobrir o pré-sal, de ampliar a sua capacidade de investimento. A gente vai ter que marcar uma nova edição do Brasil em Debate para falar sobre industrialização e desindustrialização em um novo debate. A propósito, a indústria do ano passado para esse ano caiu 17%. É um absurdo. Como em todos os países dos BRICS. Todos os países do BRICS, inclusive a China. O mundo está crescendo e o Brasil está andando para trás há 3 anos. E a gente vai continuar. Há 3 anos. A gente continua essa conversa. E você acha que o Temer vai resolver com essa agenda? Lamento muito que o Brasil esteja passando por esse grave problema. E você acredita que o Temer com essa agenda vai resolver? Pelo governo Bom, do PC, deputados, a gente continua essa discussão, a gente marca uma nova data. Eu conversei com os deputados Paulderney Avelino, do Amazonas, líder do Democratas, e Daniel Almeida, da Bahia, líder do PCdoB. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.